Meu marido me bateu de novo e eu não sei como que eu saio dessa situação. Bora para mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal que todo dia tem história nova por aqui. Bom, eu estou há 8 anos casada e há 5 anos eu vivo literalmente um inferno na minha vida. Não, ninguém sabe. Eu conheci o meu marido quando eu tinha 19 anos. No começo era tudo flores, sabe? Ele sempre era muito atencioso, ele vivia me dando presente, me dando mimos. E ele trabalhava já numa empresa muito boa, né? Ele tinha uma boa condição financeira, então ele vivia me presenteando. A minha mãe em si, ela, desde quando conheceu ele, ela parece que ela não foi muito com a cara dele, né? Mas eu brigava com ela direto, porque eu estava extremamente apaixonada, tal. E passou um ano, a gente estava namorando, ele me pediu em casamento. E nós nos casamos. Foi um casamento muito lindo. Nós nos casamos 6 meses depois que ele me pediu em casamento. Foi tudo muito lindo. Eu não tive a aprovação da minha mãe, né? Meu pai conversava com ele normal, mas minha mãe, por algum motivo, ela não ia com a fuça dele de jeito nenhum. E nós fomos nos conhecendo dia após dia e tal. E durante um ano do nosso casamento, né? Já fazia 2 anos e 6 meses que nós estávamos juntos. Ele sempre foi, assim, um marido maravilhoso. E a única coisa que ele não gostava é que eu trabalhava fora. Ele falava que a mulher tinha que se cuidar, que eu podia ficar em casa. Só que assim, tudo que eu pedia pra ele, ele me dava, ele nunca negava nada. Depois desse 1 ano de casados, eu acabei engravidando do nosso primeiro filho. E durante os primeiros meses da gestação foi tudo uma bênção. Só que quando eu estava com 5 meses, eu comecei a passar muito mal. E aí, numa visita ao médico, eu estava com descolamento de placenta. Eu tinha que repousar o dobro, né? Porque o médico falou que corria o risco de perder o bebê e tal. E ele, a princípio, me ajudou. Só que tinha dias que eu estava muito ruim. E ao invés dele entender, ele começou a ser agressivo comigo. Falar que eu tava fazendo um corpo mole, que eu já não fazia mais nada em casa, que ele tinha que viver me levando no hospital e tal. E ele começou a me tratar mal, né? Passou os meses, o nosso filho nasceu. E no resguardo, eu acabei engravidando de novo, né? Com menos de 2 meses do nosso filho, eu entrei para minha segunda gestação. O tempo passou, tive o nosso outro filho, que era outro menino. E depois que eu tive o nosso outro filho, tudo desandou de vez, né? Lógico, eu adquiri estria durante a minha gravidez, mesmo me cuidando. Eu engordei, mas não foi muito, eu engordei 5 quilos, mas esses 5 quilos ele começou a jogar na minha cara de uma tal forma. Toda vez que a gente ia comer, ele tirava o prato de mim falando que eu tava gorda, que eu tinha que emagrecer de novo. E eu, a todo momento ali, né, tentando agradar ele, tentando fazer de tudo pra gente ficar bem. E pensando principalmente nos nossos filhos. Quando o nosso primeiro filho já estava com 1 aninho de idade, o outro ainda estava de colo, ele começou a chegar tarde em casa, ele começou a beber e foi quando houve a minha primeira agressão, né? Ele chegou extremamente bêbado, ele chegou derrubando tudo, aí eu fiquei brava com ele, falei para ele prestar atenção, que as crianças estavam dormindo e ele deu o primeiro soco. No momento eu comecei a chorar, né? Meu rosto ficou marcado. Eu falei pra ele que eu ia voltar pra casa dos meus pais e ele, por ter uma situação financeira, ele ameaçou ficar com os nossos filhos, né? Tirar os nossos filhos de mim. Depois disso, no dia seguinte, ele me pediu perdão, falou que ele tinha bebido demais, tal, e eu resolvi perdoar. Não devia ter feito isso, porque as coisas começaram a ficar cada vez mais feias. Toda semana eu ia ver a minha mãe, mas aí eu tive que começar a parar de ir, né? Aí minha mãe me ligava, eu falava que eu estava muito atarefada. Aí ela queria ir em casa para ver os netos, eu falava que eu não estava em casa, que eu tinha levado as crianças no médico. Às vezes ela chamando na porta de casa, eu fingia que não tinha ninguém e falava para as crianças ficar quieta. Cheguei a tapar a boca do filho meu menor para ele não fazer nenhum som, não emitir nenhum som, porque eu estava toda marcada. Até que há 3 meses atrás ele quebrou o meu braço. Ele deu um puxão em uma das vezes que ele chegou bêbado e quebrou meu braço. E a minha mãe chegou em casa um dia depois e não teve como eu fingir que eu não estava em casa. E ela pegou eu naquela situação. Eu falei pra ela que eu caí
mas ela não acreditou. Só que todas as vezes agora que ele me agride, ele fala pra mim que se eu contar pra alguém, ele mata eu e os nossos filhos, que se eu largar dele eu não tenho pra onde ir, que eu não tenho dinheiro, que ele vai ficar com os nossos filhos. Se eu falar que ele me bateu, ele vai negar, vai falar que eu que persigo ele. E eu não sei como sair dessa situação. Sempre que ele me bate, graças a Deus, nossos filhos estão dormindo, mas hoje já estão um pouquinho maior, eu acredito que eles já devem ter ouvido alguma vez. E a minha mãe também tá desconfiando, né? Eu falo pra ela, ela já viu algumas marcas, eu falo pra ela que não é ele. Eu tenho medo dele fazer alguma coisa com os nossos filhos. Eu vejo muitas publicações do pessoal falando assim, apanha porque quer, apanha porque gosta. Hoje em dia eu já não sinto o amor, né, que eu sentia por ele. Hoje em dia a única coisa que eu tenho é raiva. Cheguei ao ponto de amarrar uma corda no telhado do quintal de casa, mas quando eu pensei em fazer alguma coisa, meu filhinho saiu do quarto que ele estava brincando. E aí eu caí em lágrimas e falei que eu não posso fazer aquilo e o meu filho me pegar naquele estado. Mas eu tenho comigo hoje que para mim sair dessa situação vai ser eu fazendo isso. Porque ele já falou pra mim que se eu largar dele, ele vai vir atrás de mim. E eu não sei o que eu faço. Eu tenho medo de ligar na polícia e não virar nada e ele vir atrás de mim. Porque eu vejo todos os dias esse tipo de casos. Há uma semana eu apanhei de novo. O meu corpo está todo machucado. Eu tenho certeza que se ele não quebrou, ele fraturou alguma costela porque eu não tô conseguindo nem andar. Mas eu não sei como que eu saio disso. Eu todos os dias fico arquitetando como que eu mato esse homem para tirar ele da minha vida. Mas ao mesmo tempo eu penso, se eu fizer isso, eu vou pra cadeia e os meus filhos vai virar o quê? E eu não sei o que fazer. E sabe o que é pior? Que quando eu conheci ele, quando a gente começou a se relacionar, já teve várias vezes de eu assistir uma reportagem, alguma coisa, né? E ver essas mulheres que acontecia isso e falar assim, ai que tonta, ela tá nessa relação porque ela quer. Por que ela não sai? É porque ela gosta de apanhar. E ele às vezes já até presenciou falando isso. E hoje eu estou nessa situação. Eu tenho muito medo dos julgamentos. E é por isso que eu tô contando a minha história, porque eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu fizer alguma coisa contra ele para tirar ele da minha vida de uma vez por todas, eu vou ficar muito tempo presa. E eu me vejo todo dia nessa situação e eu não sei como sair. E essa é a minha história.